Continuando, então, com nossa programação, é um prazer apresentar o engenheiro civil e doutor Everley Câmara. Ele nos trará informações valiosas sobre ensaios não destrutivos para estruturas em concreto. Eu quero convidar para participar como mediador o engenheiro civil Leonardo Pedroso. Vou ler, então, o currículo do próximo palestrante. Everley possui... Everley possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Paranaense. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em engenharia civil, atuando principalmente nos seguintes temas: cinza do bagaço da cana-de-açúcar, resistência do concreto, ensaios não destrutivos, material cerâmico e ultrassom. Então, seja muito bem-vindo, doutor Everley Câmara, fique à vontade para a explanação do assunto e, ao final, abriremos tempo para as perguntas dos participantes. Bom dia a todos. Então, como foi apresentado, eu sou professor, Professor Everley Câmara. Sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, de Cascavel, e fiz o mestrado na área de estruturas de concreto na Universidade Federal de Santa Catarina, assim como fiz o doutorado em construção civil também na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse ano eu completei 20 anos de formado e logo na minha formação eu tive a oportunidade de trabalhar em obras como engenheiro executor de obras. Trabalhava na execução de obras de grande porte, obras portuárias, como armazéns, silos, tombadores, mas eu sempre me senti chamado pela vocação da docência, e quando eu tive a oportunidade, eu abandonei, não abandonei, mas acabei optando pela docência, e desde então estou aí há 15 anos trabalhando como docente. Hoje eu sou professor titular na Universidade Paranaense, Unipar, no campus de Umuarama, Paraná. Tá bom? E também sou conselheiro do CREA Paraná. Estou no meu segundo mandato, meu 6º ano como conselheiro. Estou encerrando esse ano, onde eu tive grandes e boas oportunidades de aprender. Foi onde eu conheci o nosso amigo Ladaga. Quero aproveitar o momento para agradecer, Ladaga, o convite para a palestra. Tá? E eu vim aqui conversar com vocês sobre algo que eu tive bastante convivência, experiência, em especial no meu mestrado e depois também no doutorado, e como professor também de curso de pós-graduação em estruturas de concreto, ministrando a disciplina de patologias e de ensaios não destrutivos. Hoje, especificamente, eu queria conversar com vocês sobre ensaios não destrutivos para estruturas de concreto, porque a gente sabe que ensaios não destrutivos têm diversas aplicações, a mais ampla aplicação que possa imaginar. Para a construção civil, temos diversos, não só para estruturas de concreto, mas temos ensaios para alvenaria, para ferragem, para pisos, para pavimentação. São diversos ensaios não destrutivos. O que nós temos de mais avançado nessa área de ensaios não destrutivos é a medicina.
né? Já imaginou? Não termos ensaios não destrutivos e todo o procedimento de investigação na medicina fosse invasivo? Triste, né? Então, a medicina está muito avançada nesta área de ensaios não destrutivos. Na nossa área de engenharia, temos bastante opções, mas não tem esse avanço, talvez necessário e até possível de se atingir. Nós, comparados com a medicina, estamos engatinhando. Mas tem diversos estudos mais avançados que têm já alguns experimentos que você consegue detalhar melhor através de ensaios não destrutivos. Então, existem alguns estudos para aprofundar mais esses conhecimentos. Eu tive algumas experiências com ensaios não destrutivos. Então, no meu mestrado, eu desenvolvi a minha dissertação, era o título Avaliação da resistência à compressão de concretos utilizados na Grande Florianópolis através de ensaios não destrutivos. E eu testei concretos de 20, 25 e 30 MPa. Com esses concretos, eu fiz curvas de correlação in loco, ou seja, eu fiz os ensaios laboratoriais e testei em obras para ver a eficácia, e fiz ensaios com 4 tipos de ensaios não destrutivos. Foi esclerometria, ultrassom, penetração de pinos e maturidade. São 4 tipos de ensaios diferentes, mas que são muito eficazes para a determinação de alguns parâmetros do concreto. Já no meu doutorado, eu foquei na cinza do bagaço da cana-de-açúcar, mas alguns testes eu também fiz com esclerometria, ultrassom e maturidade, para detectar algumas propriedades desse tipo de concreto com esse tipo de aditivo, de adição. Só que eu vou focar essa minha fala, também porque é uma fala curta, em 2 principais ensaios, que são os mais conhecidos e os mais utilizados aqui no Brasil, que são os ensaios de esclerometria e ensaio de ultrassom. Ultrassom, talvez poucos aqui tenham tido contato, que tenham visto como que funciona, ou tenha tido algum tipo de experiência, mas ele é bastante utilizado. Agora, o mais comum, o mais utilizado, o mais conhecido é a esclerometria. Eu lembro, na minha graduação, o primeiro contato que eu tive com o esclerômetro, no laboratório de materiais de construção, o pessoal lá, o professor, os colegas, esse é o esclerômetro. Ele mede a resistência à compressão do concreto. É só você dar uma pancada aqui e você já sabe a resistência do concreto. Olha que beleza! Daí a gente brincava, né, com o esclerômetro. Dava uma pancada no piso, fazia um furo na alvenaria, que não é feito para alvenaria, né? Ia lá na alvenaria fazer um furo. Testava nos concretos. Nossa, ó, esse concreto tem 30 MPa, tem 20 MPa, olhando na tabelinha. E, por incrível que pareça, nós temos muitos profissionais que usam o esclerômetro dessa forma. Acha que é assim que se usa, porque ele vem com aquela tabelinha, com a curvinha de correlação, você vai lá na obra, dá umas pancadas lá com o esclerômetro, faz a leitura ali no gráfico e já decide que o concreto tem aquela resistência. E põe no teu laudo lá de perícia, de avaliação, que o concreto tem resistência X. Mas, será que isso é verdade? É assim que se usa o esclerômetro como ensaio não destrutivo? Então, eu queria chamar a atenção nesse sentido. Nos 2 principais ensaios,
esclerometria e ultrassom, de qual é a maneira correta de se usar. Então, nós temos a maneira correta, tem a maneira simplificada, mais fácil. A simplificada, que é olhar na curva já pré-existente, é fácil de aplicar, não tem trabalho algum, resultado imediato, mas e a precisão? Você pode estar fazendo um laudo no qual não é verdade, ou que você esteja cometendo um erro catastrófico, porque a gente vai ver aqui que tem muitas coisas que influenciam no resultado e que tem que ser levado em consideração. Então, um leigo, quando for aplicar esse tipo de ensaio e não conhece o que influencia nos resultados, acaba fazendo besteira e fazendo laudos errôneos, errados, e isso pode depois trazer as consequências. Então, só para ilustrar outros ensaios que eu tive experiência, então, penetração de pinos, a gente utilizou uma pistola brasileira adaptada, na verdade, a oficial é uma pistola americana, ela tem um custo mais elevado, mas aqui no Brasil nós temos uma pistola que faz penetração de pinos, que o pessoal usa para prender caixaria de madeira. A gente adaptou para o método de penetração de pinos, funciona, tem uma margem de erro um pouco maior, e o bom de penetração de pinos é que você não precisa tirar a caixaria para você verificar a resistência do concreto. Você pode fazer o ensaio pela caixaria de madeira, que o resultado sai da mesma forma. Então, se você quer saber se o concreto já tem a resistência adequada para a desforma, você pode estar utilizando o método de penetração de pinos. Eu tive um pequeno contato também com o ensaio ecoimpacto. O ecoimpacto, com uma esfera metálica, você provoca uma vibração na superfície do concreto, que se propaga ao longo do concreto, e você consegue medir se o concreto tem porosidade adequada, se é um concreto homogêneo, se tem alguma fissura. Se tiver alguma fissura, a onda vai desviar aquela fissura, e você tem uma ideia da profundidade do dano do concreto. Eu tive um pequeno contato, porque quando a gente iniciou os experimentos, o equipamento deu defeito, e ele só poderia ser consertado nos Estados Unidos. A universidade na época estava sem dinheiro para isso, e eu tive que prosseguir com a minha pesquisa de doutorado, não deu para aprofundar. Mas é um ensaio bastante utilizado nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Ele é bem comum a utilização dele por lá. E o da maturidade, nossa, esse ensaio da maturidade, poucos conhecem, mas é uma coisa. Você somente mede a temperatura do concreto. É muito simples. Lógico que o cálculo, a planilha de cálculos, tem bastante coisa para se fazer, mas a execução do ensaio é acompanhamento da temperatura interna do concreto. E faz maravilhas. E só acompanhando a temperatura você tem ideia do avanço da resistência do concreto. Muito utilizados em indústrias de pré-fabricados de concreto, para saber a hora exata da desforma, do transporte das peças de concreto no canteiro, transporte de caminhão até a obra, a montagem. Só com um sensorzinho dentro do concreto, fazendo a leitura da temperatura, você sabe exatamente qual a resistência, e é muito preciso. Então, eu vou falar aqui para vocês o que são e para que servem os ensaios não destrutivos, os principais tipos, e os ensaios não destrutivos para determinação da resistência à compressão, mais difundidos no Brasil, que é a esclerometria e ultrassom. Então, eu estou focando nesses dois ensaios.
Como que o controle tecnológico é feito? O controle tecnológico, então, pela NBR 5739, a resistência característica do concreto é feita com o rompimento de corpos de prova de concreto aos 28 dias. Então, no dia da concretagem, faz-se a moldagem dos corpos de prova, põe lá na cura, e deu 28 dias, rompe, e você tem ideia aproximada da resistência do concreto que foi aplicado em obra. Esse é o procedimento normal que todo mundo faz. Agora, se der algum problema, se ocorreu, sei lá, algum problema, alguma dúvida em relação às características do concreto aplicado na obra, você tem a opção de fazer extração de corpos de prova da estrutura. Então, como mostra aí a figura, estão extraindo um corpo de prova aí de um pilar para testar a sua resistência, testar as suas propriedades. O que acontece? Você faz um buraco na sua estrutura, dependendo do local que você vai extrair esse corpo de prova, você precisa escorar toda a estrutura, um pilar, né? Você vai extrair um corpo de prova, vai ter que escorar. Se bem que aí o cara está tirando um corpo de prova, mas não se preocupou com isso. Mas tem toda uma logística para se fazer isso, e além do cuidado que é preciso ter, se vai cortar uma barra de aço, especialmente de pilar, ou dependendo a viga do local que for tirar, né, da viga, se cortar uma barra de aço, isso pode trazer consequências. Já ensaios não destrutivos. A princípio, eles não causam danos algum para a estrutura, ou, no máximo, pequenos danos superficiais. Como eu falei lá do método de penetração de pinos, por exemplo. É semidestrutivo, porque o pino, ao penetrar no concreto, ele vai fraturar a superfície do concreto. Então, tem um pequeno dano, mas não é um dano estrutural, né? No restante, a maioria deles não provocam danos algum. O esclerômetro, por exemplo, no máximo vai ficar uma marquinha na superfície do concreto. Tá? O ultrassom, então, zero dano. Então, esses ensaios não provocam a perda da capacidade da resistência das peças ensaiadas e podem ser utilizados para diversas finalidades. Por exemplo, para estruturas novas, para verificar a evolução do concreto, desde sua concretagem, como que está evoluindo a resistência, importante para desforma, importante para liberação de tráfego de veículos, se for um pavimento de concreto, por exemplo. E estruturas antigas, que às vezes você precisa testar a integridade da estrutura, também você pode estar fazendo. Então, as aplicações de ensaios não destrutivos no concreto. Então, ele é bastante utilizado no controle tecnológico em estruturas pré-fabricadas. Então, indústria de pré-fabricados tem muitas aplicações. Você pode testar a qualidade do material recebido em obra. Então, o material de fornecedores, você recebe, você pode testar ali na hora. Se você tem alguma dúvida sobre a mistura de concreto, você pode executar. Você pode acompanhar a evolução da resistência do concreto ao longo do tempo. Você pode localizar falhas, fissuras, vazios no concreto. Às vezes alguma bicheira numa viga, pilar, se não tem visão externa, você consegue detectar internamente se tem essa falha, se ficou uma bicheira, cabeça de pilar, geralmente, né? O pessoal derruba sujeira ali, resto de obra, de forma, de prego, de isopor. Então, se consegue verificar se tem alguma falha ali.
Você pode detectar a posição, o diâmetro e condições das armaduras no interior do concreto, a uniformidade, a porosidade, dentre outros parâmetros também possíveis de se fazer. Existem diversos métodos de ensaios não destrutivos. Nós temos métodos eletrônicos, magnéticos, nucleares, radioativos, acústicos. Acústicos, por exemplo, ultrassom é um método acústico. De permeabilidade, termográficos, radar, entre outros. Na maioria desses que eu citei, o custo é altíssimo. São equipamentos caros, que às vezes vai pagar aí 300 mil, 400 mil reais, 500 mil reais ou até mais, dependendo do equipamento. Então, os principais que eu vou apresentar para vocês aqui seriam esclerometria e ultrassom. Então, esses são exemplos de esclerômetros. Nós temos um esclerômetro mais simples que qualquer empresa, talvez um profissional liberal que trabalha com perícia, tenha como ferramenta de trabalho. Aquele modelinho mais simples ali que se consegue utilizar tranquilamente. Eu fiz uma pesquisa, antes de vir para cá, qual o valor que a gente está encontrando, e fiz uma pesquisa na internet. Um esclerômetro simples está custando R$2.000. Super em conta. Qualquer um pode ter acesso. E pelo benefício que ele pode trazer, né, para controle tecnológico, é muito barato. Esse outro aqui é mais elaborado, que está na maletinha ali. Por quê? O esclerômetro comum, ele tem a influência da posição de execução do ensaio. Se você executar na vertical, de cima para baixo, ou executar na vertical, de baixo para cima, ou executar na horizontal, vai dar diferença por conta da gravidade. Já esse outro aqui, ele não tem diferença alguma. Você pode, inclusive, aplicar ele inclinado na estrutura, sem se preocupar com a posição do esclerômetro. É um dos benefícios. Outro benefício é que as leituras são automatizadas, você vai fazer as leituras sem se preocupar de ficar anotando, vai armazenar na memória interna e depois se descarrega num software para fazer as análises. Mas mesmo assim, não é um custo elevado. R$ 8.500, encontrei aí na internet. Tá? Então, é um equipamento mais elaborado que, para quem trabalha bastante com isso, vale a pena. Já o ultrassom, esse equipamento, ele também tem um custo moderado, ele é acessível. Se for comparar com outros tipos de ensaios, ele é bem acessível. O custo dele é $10.000. $10.000 vai se aproximar hoje de R$50 mil. Ele é importado, é por isso que ele é cotado em dólar. Mas também, se for comparar com outros equipamentos, que custam 200, 300 mil reais, ele é muito acessível. Então, se você tem uma empresa que trabalha com isso, que usa bastante, vale a pena. Mas a maioria, quem possui esse tipo de equipamento de ultrassom? As universidades. Geralmente, as universidades possuem e acabam prestando serviços aí para as empresas com o ultrassom. Vamos falar agora da esclerometria. Então, o esclerômetro ele mede a dureza superficial e está baseado no princípio do ricochete. O que é isso? A energia que é absorvida depende da relação tensão-deformação e está relacionada à rigidez do concreto. Então, quando ele dá a pancada no concreto, ele tem um retorno baseado na absorção que aconteceu na superfície do concreto.
E é isso que vai ter a correlação com a resistência do mesmo. Tá? O que isso quer dizer? Você tem uma ideia superficial da propriedade do concreto. Ou seja, se é superficial, é limitada à superfície do concreto. Quais as vantagens e limitações da esclerometria? Como vantagem, como eu disse, é baixo custo do equipamento, é ágil, é muito ágil. Você chega na obra e faz diversas leituras em diversos pontos da estrutura muito rapidamente. Se for esse de salvar na memória, então é muito rápido. E mesmo que você tenha que dar ali a pancada e anotar uma por uma, é rápido. É serviço rápido. Então, agilidade é um ponto forte. E os danos causados à estrutura praticamente nulos. Se é um concreto resistente, nem vai ficar sinal algum na superfície, a não ser que o concreto seja muito poroso. Como limitações, a carbonatação do concreto influencia diretamente. Por que será que a carbonatação influencia? A carbonatação, ela aumenta a resistência do concreto superficialmente. O concreto carbonatado vai ter uma camada superficial com uma resistência maior do que realmente o concreto tem. E você não quer saber a resistência da superfície, quer saber a resistência do núcleo do concreto. Então, se o concreto já está carbonatado, você pode estar fazendo uma análise errada. Você tem que levar em consideração a carbonatação. Então, se é uma estrutura já antiga, é interessante fazer um ensaio com a fenolftaleína para ver a profundidade da carbonatação. E você levar em consideração isso nos cálculos, porque existe como levar em consideração a carbonatação para a definição da resistência, através do esclerômetro. Mas se é uma pessoa leiga que não tem esse conhecimento, vai fazer um laudo que o concreto tem resistência X, enquanto ele tem uma resistência Y, ele vai estar errado. Ele é menos preciso em relação a outros métodos. A variação de resultado do esclerômetro é muito grande. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns resultados que eu obtive. Aplicação. Você pode verificar a homogeneidade do concreto. Então, você tem uma estrutura como um todo, se você fizer leituras em diversos pontos da estrutura, você vai ter uma ideia se todos os pontos possuem a resistência que você precisa. Então, você consegue fazer isso rapidamente. Mesmo que você nem precise saber da resistência, você fazendo ensaios ao longo de toda a estrutura, você vai ter ideia se é homogêneo ou não, ou se tem algum lugar que foi danificado em relação ao outro. Você consegue monitorar a resistência ao longo do tempo e você estima a resistência à compressão. Fatores de influência, olha só, isso é importante e que a maioria das pessoas não faz ideia. Se não é uma pessoa que estudou isso, não vai saber. O tipo de cimento utilizado no concreto influencia nos resultados. O teor de cimento, teor água-cimento, influencia. Posição do esclerômetro, já falei, influencia. Carbonatação, muito mais. O acabamento da superfície, às vezes a superfície é rugosa, é lisa, às vezes fez um concreto com forma de aço. O concreto fica lisinho, vitrificado. Tem influência. A idade do concreto, claro. A umidade superficial, o ideal é não fazer esclerometria com a superfície úmida, que influencia. A rigidez da peça, você vai fazer um ensaio num pilar esbelto, vai influenciar, porque vai dar aquela balançadinha, vai dar uma leitura errada. O tipo de forma para concretagem, é o que eu falei, se for uma forma de aço, se for uma forma de madeira, vai ter diferença no resultado. O tipo de agregado graúdo e também o diâmetro do agregado graúdo. Se você for fazer um ensaio de esclerometria,
e pegar justamente um local que uma brita está próxima à superfície, você vai pegar a resistência da pedra e não do concreto. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então tem que desconfiar quando tem um valor muito alto de uma leitura de esclerometria, provavelmente acertou uma brita. As normas. Nós temos a STM C805, que é a norma americana, a NM 78, que é a norma Mercosul, e a NBR 7584, que é a norma brasileira. Sobre a norma brasileira, ela fala o seguinte: evitar leituras com distâncias menores que 5 centímetros das arestas do concreto. Se você for fazer uma leitura com menos de 5 centímetros, corre o risco de você quebrar o cantinho ali do concreto. Então, ele estabelece que tem que ter pelo menos 5 centímetros da extremidade. Eles prescrevem de fazer no mínimo 9 leituras e no máximo 16 leituras por região. Então, eu quero testar um pilar, aquele pilar eu vou fazer 9 ou 16 leituras. Outro pilar, mais 9 ou 16 leituras. E eles dão um molde ali, que você tem que ter uma distância de pelo menos 3 centímetros entre uma leitura e outra, porque acaba influenciando leituras muito próximas. Pela pancada que dá, pode influenciar no resultado. Então, pelo menos 3 centímetros entre uma leitura e outra. Eles ainda prescrevem que a superfície deve ser preparada, então tem que estar seca, limpa e preferencialmente plana. Porque superfícies regulares, talvez uma superfície mais rugosa, vai influenciar no resultado. Como eu falei, superfície úmida também. E o esclerômetro simples, você tem que ver se vai usar ele na vertical, para baixo, para cima ou na horizontal. Para você determinar o índice esclerométrico, que é o IE, você tem que fazer a média aritmética dos valores obtidos. Então, se fez lá 16 leituras, você faz a média das 16. Aí, aqueles resultados individuais que se diferenciarem mais do que 10% da média, você vai eliminar, você vai excluir da média e vai refazer essa média. Se mesmo refazendo a média, aparecer algum valor superior à diferença de 10%, você vai retirar novamente. E vai fazer esse procedimento até não ter nenhum valor com diferença da média superior a 10%. Geralmente, uma vez que você faça isso, você já consegue chegar. Se você teve muitos problemas de leitura, talvez 2 vezes. E com essa média, você entra na tabela de esclerometria, que é a curva de correlação, que correlaciona índice esclerométrico com a resistência do concreto, para determinar a resistência dele. Aí que está. Todo esclerômetro vem com essa tabelinha, que é um gráfico. Na verdade, é uma curva de correlação. Essa curva de correlação vem de fábrica. Se alguém de vocês aqui trabalha com esclerometria, eu até tenho essa vontade de saber. Eu duvido que alguém aqui nunca tenha feito isso, de fazer a leitura e entrar nessa tabela, ó, posição vertical para baixo, posição vertical para cima e horizontal. Dependendo de como se fez a leitura, você entra na tabela com a leitura média de esclerometria e tira a resistência. Eu vi vários engenheiros fazer isso. Lá na universidade que eu trabalho, na Unipar, nós temos o esclerômetro e temos o ultrassom, e a gente presta serviço e também a gente faz empréstimo de equipamento para as empresas e engenheiros. Diversos engenheiros pegaram o nosso esclerômetro
E eu sei que eles não fizeram curva de correlação e usaram essa tabela. É assustador, porque essa tabela, ela pode dar um erro superior a 30%. Pelo menos um erro mínimo de 30%. Então, quando você usa essa tabela, você já está usando, sabendo que você vai ter no mínimo 30% de erro no teu resultado. Já começa com esse erro. E a gente sabe, com alguns estudos, que esse erro chegou a 50%, 60%. Então, imagina você, como perito, fazer um laudo baseado nesse tipo de consideração. Eu não confiaria de maneira alguma. E é o que está sendo feito, infelizmente, por falta de conhecimento. Qual é a maneira correta? Ninguém faz, infelizmente. Ninguém faz. Pouquíssimos fazem. Mas é a maneira correta. Você tem que correlacionar diferentes variáveis de resistência e índice esclerométrico para ter maior precisão dos resultados. O que você faz, então? Você vai moldar os corpos de prova. Esses corpos de prova, você vai ensaiá-los com o esclerômetro e depois vai romper esses corpos de prova. E vai traçar uma curva de correlação para aquele concreto. Então, vocês viram que a influência, são diversas influências. É o tipo de cimento, é o teor água-cimento. Tem vários fatores. Então, você vai fazer esses ensaios com aquele concreto que você vai estar utilizando na tua obra. Ah, vale a pena fazer isso para uma casa unifamiliar? Não, né? Mas se você for fazer uma obra grande, uma ponte, um viaduto, um shopping, uma escola, uma indústria de pré-fabricados, se você sabe o concreto que utiliza, os materiais utilizados, a forma de cura do concreto, você já faz os ensaios e aquela curva de correlação você pode usar para o resto da vida útil daquela obra. Então, o ideal seria você ter uma curva de correlação para cada obra. O que você vai gastar com isso? Alguns corpos de prova, 28 dias para ensaiar, e você vai ter uma precisão tremenda nos resultados, comparados com aquela tabelinha que vem no esclerômetro. Tá? Então, aqui é um exemplo que eu fiz, porque eu fiz esses ensaios em laboratório, criei as curvas de correlação, e apliquei em obras lá em Florianópolis. Eu fui aplicar em loco. Então, a gente tentou fazer o mesmo procedimento que era feito em obra. Então, nós usamos o mesmo concreto, nós curamos o corpo de prova junto com a estrutura, para que a cura fosse mais parecida possível com a cura do local da obra. E olha só o resultado. A gente ensaiou concretos de 20, 25 e 30 MPa, com cura úmida e com cura ao ar livre. A maioria das obras fazem cura ao ar, ninguém fica molhando a estrutura. Então, a gente também colocou os corpos de prova cura ao ar. E olha só, a diferença de resultado foi de 18% aos 7 dias e 15% aos 28 dias. É muito? É, um pouquinho. Mas dá para levar. 15% é aceitável. Olha a trabalheira que deu. Para conseguir um resultado de 15% de diferença. Ao romper o corpo de prova para comparar o resultado. Agora imagina usar aquela tabelinha que vem no equipamento, que você não sabe quem fez, não sabe que concreto foi usado. É um resultado muito mais preciso, apesar de não ser o ideal ainda. Então, quem trabalha com esclerômetro, muito cuidado com isso, porque ele pode estar te dando
resultados que não são verdadeiros, que não são reais, se você não fizer da maneira correta. Então, aqui um desafio, por exemplo. Um edifício residencial, concretagem de 20 pilares com concreto de 30 MPa. Quando você rompeu os corpos de prova de controle tecnológico, deram 20 MPa. E você já está com a laje superior e os pilares concretados. O que você vai fazer? Você vai derrubar e começar tudo de novo? Você vai lá na obra extrair corpo de prova e romper para saber a resistência? Que na verdade tem essa dúvida, porque quando você molda o corpo de prova, você tem um erro, talvez, de capeamento, que pode dar um resultado baixo. Então você vai ficar com aquela dúvida cruel, né? Você tem que se certificar disso. E a maneira correta seria fazer com antecedência a correlação para o concreto que foi utilizado na obra. E se você não fez isso, você poderia extrair corpo de prova, fazer os ensaios com esclerômetro em alguns corpos de prova e aplicar o esclerômetro no restante da obra. Você não precisa transformar sua obra num queijo suíço cheio de furos de extração. Você pode extrair algumas amostras, fazer o ensaio de esclerometria nessas amostras e aplicar o esclerômetro no restante da obra. Seria mais viável. Sobre o ultrassom, estou começando a dar uma acelerada aqui por conta do tempo, né? Sobre o ultrassom, ó, esse é o Pundit, que é o equipamento que eu trabalhei lá no meu mestrado. É um equipamento antigo, analógico, a regulagem tudo analógica. Mas a ideia é, você tem um transmissor e um receptor de ondas ultrassônicas e um medidor do tempo que leva essa onda para atravessar o concreto. Então, a velocidade da onda ultrassônica, ela depende da densidade e elasticidade do material. E é muito influenciado pela posição das armaduras de aço e vazios do concreto. Se você pegar uma armadura de aço, não tem erro. A velocidade no aço é muito superior. Então, a hora que se for fazer ensaio com ultrassom no concreto armado e der um valor alto, você vai saber que pegou a barra de aço. Tem que tomar esse cuidado. A velocidade de onda padrão no concreto, que é uma boa resistência, seria de 4.000 metros por segundo. Se você tiver uma velocidade de 4.000 metros por segundo, fica tranquilo, teu concreto é bom, de boa resistência, porosidade está boa. Acima disso, você vai ter um concreto melhor. Abaixo disso, você já tem que começar a se preocupar. Tem algumas formas de fazer as leituras no concreto com ultrassom. Tem a transmissão direta, que é face a face. Transmissão semidireta, cantos que você não tem acesso na forma direta, né? E transmissão indireta, por exemplo, uma laje que você não tem acesso por cima, por baixo, você pode fazer indiretamente. As vantagens e limitações. Então, o custo é um pouco elevado, como eu falei, $10.000. É fácil operação. É fácil operação, mas depende muito da experiência do operador, tá? Uma questão importantíssima do ultrassom, olha só, até sublinhei. Avalia todo o comprimento da peça do concreto. Quando eu estava fazendo meus estudos lá na Universidade Federal, a gente foi chamado para fazer alguns testes com ultrassom na usina de Machadinho. Até que eu coloquei umas fotos aqui, vou mostrar. E a estrutura de concreto da usina, eu não lembro quantos metros, mas era bem extensa. A estrutura de concreto, vários metros. A gente foi numa indústria de pré-fabricado testar se o ultrassom seria eficiente para atravessar toda aquela distância de concreto. A gente testou numa viga pré-moldada de 20 metros de comprimento. E a leitura foi tranquilíssima. Não teve interferência alguma.
20 metros de comprimento, a onda atravessou sem perda alguma de sinal. Então, a gente não sabe o limite de distância, mas sabe que é bastante. Você consegue ter uma ideia de todo o comprimento da peça. Ele é totalmente não destrutivo, não interfere em nada na estrutura. Limitações. O contato dos transdutores com a superfície tem que ter muito cuidado, porque qualquer bolha de ar, vaziozinho, ele não faz a leitura ou faz uma leitura errada. As superfícies do concreto não podem ser revestidas e também precisa desformar o concreto para ter acesso às faces, para poder ensaiar. E, às vezes, os resultados são meio difíceis de interpretar, então exige maior experiência dos operadores. Então, aplicações, a homogeneidade do concreto, você pode fazer o módulo de elasticidade dinâmico do concreto. Você não precisa fazer aquele ensaio lá na prensa, tá? Você consegue fazer com ultrassom, ele estima a resistência do concreto, e tem alguns estudos que o ultrassom consegue detectar o início e o fim da pega do concreto. Fatores de influência. O tipo de agregado, relação água-cimento, a idade do concreto, dimensão e graduação dos agregados, teor de umidade, tipo de cura, fissuras, homogeneidade e até a frequência dos transdutores utilizados no equipamento influenciam nos resultados. Como lá na esclerometria, vários fatores que podem influenciar. Normalização, temos a norma americana, a STM-C 597, a NM 58 Mercosul e a NBR 8802. A NBR fala para utilizar graxas de silicone ou mineral ou vaselina. A maioria das pessoas que usam a vaselina porque o custo é mais baixo e ela é ótima como acoplante. Superfície plana, isenta de sujeira, então tem que preparar a superfície. E os corpos de prova devem ter as mesmas condições que o utilizado em obra. Quanto às curvas de correlação, ela, em relação ao esclerômetro, é muito mais precisa. A precisão do ultrassom é muito melhor. Malhotra 84 chegou a uma variação de 2%. Olha só, esclerômetro, eu cheguei 15%, ele chegou 2%. O ultrassom é muito preciso. Como que é feita as curvas de correlação? Basicamente, da mesma forma que a esclerometria. Molda corpo de prova, faz ensaio de ultrassom, rompe corpo de prova até a idade dos 28 dias, traça curva de correlação, idade, velocidade ultrassônica e resistência. E essa curva você pode usar para o resto da vida útil do concreto. Aqui é um exemplo que eu fiz em loco. O malhotra chegou 2%. Esses são os meus resultados. Aos 7 dias, eu cheguei a 4% de diferença na resistência. E aos 28 dias, 3%. Então, vejam só, lá no esclerômetro, eu cheguei 15%. Aqui, 3%. Então, o ultrassom é muito mais preciso. Aqui é a usina de Machadinho, a gente fazendo os ensaios só para ilustrar o tipo de utilização. Rapidamente, eles estavam em dúvida da qualidade do concreto da usina, porque os sensores, eles zeraram. E eles estavam com medo que a usina estava entrando em colapso. Então, a gente foi lá, fez os ensaios com ultrassom e o concreto estava excelente. Conclusão, os sensores instalados na usina eram ruins e pifaram. Ultrassom e esclerometria, se for comparar, então, já falei sobre isso, a precisão é muito melhor, sendo que, ali, ó, segundo Facauaro e Evangelista, as diferenças podem chegar a ser superiores a 30% quando você não usar corpos de prova ou testemunhos com as mesmas propriedades do utilizado em obra.
Essa é uma pesquisa do doutorado que eu estava vendo o tempo de início e fim de pega do concreto. Então, tem um estudo que o ultrassom ele detecta o início da pega e o fim da pega. Isso é importante, por exemplo, em indústrias pré-fabricadas, para saber a hora da desforma e transporte de peças. E aqui alguns resultados que eu obtive. Quando começa a leitura com ultrassom, é o início da pega. Quando ele faz a estabilidade da velocidade, lá em cima é o fim da pega. Então, você consegue exatamente detectar quando o concreto entrou em pega e terminou a pega. Então, eu queria agradecer Sebenc pelo convite de estar aqui com vocês, em especial na pessoa do meu amigo Ladaga, que me fez o convite pessoalmente. Ladaga, um grande abraço e parabéns pelo grandioso evento que está sendo feito. Agradeço ao CREA Paraná, que também está oportunizando a minha vinda e dos meus colegas a esse evento. Agradeço à instituição que eu trabalho, a Unipar, Universidade Paranaense, e o curso de Engenharia Civil da Unipar, e também, em especial, a Universidade Federal de Santa Catarina e o GPEND, que é o Grupo de Pesquisas de Ensaios Não Destrutivos, que foi onde eu aprendi muito sobre ensaios não destrutivos. Meu muito obrigado a todos vocês e me coloco à disposição. Bom dia a todos, muito obrigado, professor Verley, excelente palestra. Parabéns, Ladaga, todas as palestras foram muito bem selecionadas para esse evento. Muito bacana sobre esse assunto, Verley, que você trouxe para nós. Ao longo do tempo foram criados vários equipamentos para auxiliar a gente, né, nós, engenheiros civis. No entanto, isso não nos limita a apertadores de botões, né? Exige uma leitura muito bem feita, uma análise dos dados para que nós trouxemos informações corretas, né? Tanto na parte de software de dimensionamento, quanto na verificação da resistência de peças já concretadas, é muito importante a leitura correta, porque essas leituras incorretas elas podem trazer danos custosos ou até fatais para a sociedade, né? Eu tenho o privilégio de ser seu companheiro como conselheiro do CREA Paraná, e eu digo que, como conselheiro, o meu maior privilégio é ter contato com grandes profissionais como o Everley e entre outros. Então, por esse motivo, eu tenho algumas dúvidas sobre a palestra, mas como eu tenho esse privilégio e esse contato externo, vou deixar para depois e vou abrir perguntas à plateia. Alguém... Passar o microfone para ele lá. Deixa eu levar o microfone. Bom dia. Bom dia. Cid Clay, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Te parabenizo pela palestra, foi muito boa. Eu tenho experiência nos dois assuntos, né? Eu tenho um laboratório de ensaios, eu tenho equipamento de ultrassom, né? Um dos mais modernos, e também trabalho com esclerometria. Nós, quando compramos equipamento de ultrassom, nós ficamos mais ou menos uns 8 meses estudando equipamento, montando curvas de validação, porque o primeiro objetivo foi usar esse equipamento para avaliar a resistência à compressão das estruturas em loco, né? Porém, como resultado, isso aí foi uma decepção para nós. Por quê? A gente comprou gato por lebre, né? Primeiro, a gente detectou que existe, para quem trabalha com obra, uma variação muito grande de concreto entre uma usina e outra, teores de argamassas diferentes, tal. Então, nós montamos uma curva de correlação que o erro médio chegava em mais de 50%. Vamos fazer módulo de elasticidade. Montamos uma correlação de módulo de elasticidade.
Conclusão, nós não podemos usar o equipamento para modo de elasticidade, porque nós não temos uma norma eficiente no Brasil. Se nós temos em Campo Grande um caso de areia fina, o módulo de elasticidade ele chega a 30%, 40% abaixo do previsto pelas equações da NBR. Hoje, se eu uso o ensaio de ultrassom para fazer uma módulo de elasticidade, eu posso levar uma não conformidade no laboratório por estar dando um valor correto, com modelos calculados por nós e validados, porque nós não estamos seguindo a norma. Então, queria fazer esse comentário e ver qual que é a sua opinião. E esclerometria também é muito complicado por causa dessas variações. Hoje, todo ensaio nosso de esclerometria, a gente valida com resultados de extração. Por quê? Porque é o que mais reflete a realidade para o concreto da obra. Tá? Então, fazer essa complementação e te perguntar o seguinte: qual o maior desafio que você acha que nós profissionais temos para implementar um ensaio de ultrassom no mercado, além dos que eu comentei? Obrigado. Obrigado pelos seus comentários. É muito pertinente isso, porque, para mim, é cultural. Por quê? Cultural. As pessoas não planejam. Então, quando você faz... se você fizesse um tipo de obra planejado para ter esse acompanhamento de controle tecnológico, funcionaria. Mas não funciona justamente porque você falou. Numa mesma obra, são concretos de usinas diferentes, traços diferentes, formas de cura diferentes. Não funciona. Por isso que eu estou alertando, porque o pessoal está usando indiscriminadamente esclerometria e ultrassom sem conhecimento de causa, porque se for fazer, não vai atingir o resultado, como você chegou a essa conclusão. Então, é cultural. Se as obras fossem realmente planejadas, pensando num controle tecnológico adequado, seria possível. Então, se alguém, uma empresa, tiver como objetivo isso, vai conseguir. Mas do jeito que está sendo feito, é pouco provável. Bom dia, professor. Parabenizo a palestra. Eu me chamo João Borges, eu sou engenheiro civil, engenheiro geotécnico, e sou conselheiro do CREA da Bahia. Eu tenho um laboratório de tecnologia de solos, concreto e asfalto, onde a gente acompanha obras de grande porte lá na região do Nordeste. Essa experiência que você trouxe para a gente é fundamental, porque eu me debato sempre na conscientização do contratante, que a esclerometria ela não pode, por si só, ser o definidor da qualidade do concreto na obra. E o que isso está ocorrendo é que muitos não querem nem fazer o controle do concreto, a moldagem dos corpos de prova, e depois quer que a esclerometria dê o resultado para ele, para o cliente dele. Tá? Então, eu tenho debatido muito que a esclerometria, o ultrassom, são complementares ao controle do concreto, nas resistências de 3, 7, 14, 28 dias. Essa correlação que você citou é importantíssimo, porque a maioria dos colegas que têm também laboratórios, eles utilizam dessa tabela do fabricante, tá? E daí o desvio padrão, né, que dá o erro que você colocou, e você vê que quando você faz a correlação, mesmo no ultrassom, você chega a número de 3 a 4%. Tá? Então, é importante que a gente, viu, Ladaga, possa impulsionar, né, todo a nossa cadeia, a importância de você fazer os estudos e não
abdicar do controle tecnológico do concreto. Tá ok? Um bom dia e parabéns pelo evento. Obrigado. Eu acho que cada um tem que ter a consciência das limitações do que está sendo utilizado, né? Então, se a pessoa não conhece, pode estar cometendo um erro grave. O professor que contou da experiência deles, chegaram à conclusão que é melhor extrair corpo de prova, fazer os ensaios para aplicar, o resultado é muito melhor. Mas não precisaria chegar a esse ponto de extrair, né? Então, é falta de conhecimento mesmo, mas obrigado por compartilhar. Som. Bom dia, meu nome é Biratã Félix, eu sou engenheiro civil, professor do IFBA, Bahia. Patologia não é minha área de atuação, né? Apesar de ter um amigo meu, Adriano Fortes, professor do IFBA, até que trabalha muito com isso, é um especialista nessa área da Bahia, nós temos um laboratório lá muito bom nessa área também. Mas, assim, eu gostei muito da sua comparação com a medicina, né? Minha família tem muitos engenheiros e médicos, né? E eu tenho um primo que é um médico lá, razoavelmente famoso em Salvador, ele faz, Bira, o ultrassom não acabou com a radiografia. Você continua fazendo radiografia, você faz ultrassom, você faz ressonância, né? Quer dizer, você faz vários métodos de constatação, né? Então, aí eu acho que esse seu paralelo é importante, porque isso também leva para a engenharia. Quer dizer, um método mais avançado não quer dizer que os outros métodos deixem de existir. Né? Às vezes você faz uma radiografia, né? Enfim, aí você não constata alguma coisa, aí você faz uma ultrassonografia, uma ressonância, né? Tem uma tomografia, tem vários exames que você faz. E aí você vai pegando as hipóteses que você tem, e cada vez que você vai fazendo um exame novo, né? Você vai chegando, isolando as hipóteses e chegando a uma conclusão. Né? Eu acho que esse paralelo é importante para a engenharia. Quer dizer, a gente não pode abandonar, né, os métodos, né, mais tradicionais, mas o método novo também é importante, porque ele vai dar a você mais garantia. Então, eu queria parabenizar a sua palestra, né, e fazer esse paralelo com a medicina. Eu acho que foi muito interessante o que você colocou. Muito obrigado. Eu conheço um estudo, pessoal lá da UFSC, que eles estão usando, por exemplo, o ultrassom para mostrar o concreto em 3 dimensões. Fazem diversas leituras e com a sincronização de dados consegue visualizar o 3D. Então, tem alguns estudos tentando avançar, mas seriam aplicações mais específicas, né? No dia a dia aí das obras, não é tão utilizável, mas existem estudos em avanço. Obrigado aí pela fala. Muito obrigado a todos pelas perguntas, pela participação. Queremos agradecer imensamente pela brilhante palestra do Dr. Everley Câmara, bem como a participação como mediador de Leonardo Pedroso, que certamente enriqueceu nosso evento com valiosos insights e conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado a todos.